Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 4, explicação do conteúdo. Nós estamos falando sobre a estrutura da Terra, tá bom? Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho e deixe o seu like, tá bom? Uma coisa importante a ser dita é que nós fizemos 3 vídeos para essa semana, tá? Nesse vídeo nós vamos falar só sobre estrutura da Terra. Então vamos falar sobre a formação da Terra primeiro. Então a gente precisa ter em mente a formação do sistema solar, que foi resultado do colapso entre grandes estrelas, o que gerou uma grande junção de energia. Aí a Terra, há 4,6 bilhões de anos, era uma massa de matéria magmática, que ao longo de milhões de anos resfriou-se, né? E sempre nos movimentos circulares, né? E esse resfriamento deu origem a uma camada rochosa, a litosfera. Tá bom? Esse período é chamado de Era Pré-Cambriana, né? Quando começou aquele resfriamento todo ali. Então, era quente, começou o resfriamento todo. Várias mutações aconteceram no planeta, várias mudanças, né? Como os terremotos e maremotos. Teve terremoto, placa tectônica, choca para lá e foi transformando. Inclusive, ela está em transformação, né? E aí teve a formação da atmosfera, e os movimentos do planeta possibilitaram uma forma esférica do planeta, né? Que é achatada nos polos. A gente chama essa forma de geóide. Tá? Qual que é o formato da Terra? Geóide. É um formato específico. É uma esfera, mas que é achatada nos polos. Então, não é uma esfera propriamente dita. Né? Então, tá aí, né? Resfriamento foi acontecendo, aí foi resfriando, foi formando a atmosfera, aquela coisa toda, até poder ser habitado por seres vivos, né? E aí começou a ser habitado por seres vivos e tá do jeito que nós estamos hoje, né? Destruindo ela de novo. Mas tirando isso, nós vamos falar sobre essa estrutura, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre a hidrosfera, tá? A hidrosfera ela foi formada a partir de quando começou o resfriamento, que a água que estava em estado de vapor pôde estar no estado líquido. Inclusive é o que possibilita a vida em um planeta, né? Não é à toa que eles andam procurando planetas que têm água no estado líquido. Primeiro, porque significa que vai ter condições de temperatura, e segundo, que também a água é fundamental para todas as reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Então, a hidrosfera corresponde a toda a parte líquida contida no planeta, toda. E aí, 2/3, né, da superfície da Terra. E praticamente esses 2/3 estão nos oceanos, né? Porque os oceanos correspondem a quase 100% da água. Então, a água contida na atmosfera, que formam as nuvens, dão origem às precipitações. Aí, quando eu coloquei a água na atmosfera, é que está lá em cima, tá? Porque a água que está no estado de vapor, a gente não vai considerar muito hidrosfera, porque ela está misturada na atmosfera, inclusive é um dos gases da concentração da atmosfera, que depois você vai ver, tá? Não é do obrigatório, mas está. Inclusive é o que revela a umidade relativa do ar. Então, distribuição de água na hidrosfera. Calotas de gelo e geleiras, 2,15%. Água na atmosfera, 0,001%. O que está lá nas nuvens, lá voando, inclusive que está lá é água no estado líquido ou sólido, tá bom? Não é, nuvem não é formada por água no estado gasoso, não. Como muitos por aí persistem em dizer. Água no subsolo, 0,62%. Água superficial, água doce, né? 0,029%. Tem muito pouca água, gente, que está na superfície. E o oceano, 97,2%. Lembrando que do oceano a gente não bebe, né? Para beber tem que fazer um tratamento que é muito caro. Então tá aí a exemplificação da visualização. Tá aí os mares, uma lagoa aí, a poça d'água, a chuva, os rios, as geleiras. E a água ela se encontra nos 3 estados físicos na natureza. Tá? É a única substância que em condições naturais da temperatura da Terra consegue estar em 3 estados físicos. Tá bom? E aí dando destaque ao ciclo da água, que é uma outra matéria que a gente vai relembrar depois, mas eu creio que você lembra ainda, tá bom? Não faz parte dessa semana. Então, depois da hidrosfera, nós podemos falar sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? A camada de ar que envolve nosso planeta. Os gases que compõem são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade.
E aí, à medida que a gente aumenta a altitude, diminui a quantidade de ar, diminui a densidade dele. E o ar vai ficando o que a gente chama de rarefeito, tá? Diminui a pressão também atmosférica. 50% dos gases e partículas em suspensão estão localizados nos primeiros 5 quilômetros. Tá? 50% dos gases. Sendo que, na verdade, a atmosfera tem centenas de quilômetros aí. Nós não vamos destrinchá-la agora. Nós estamos apenas passando por ela. Então, a atmosfera é fundamental para a manutenção da vida na Terra, fonte de oxigênio para a nossa vida e gás carbônico para a fotossíntese, né? Regula a temperatura e o clima terrestre, responsável pela distribuição da água no planeta. Por quê? Porque o vapor de água leva lá para cima e é a atmosfera que segura a nuvem, né? Então, querendo ou não, é ela que forma a chuva, porque o vapor sobe, aí vai formar a nuvem para poder chover. Não esqueça disso. Protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros, né? Cria resistência. Radiações cósmicas, por exemplo, o raio ultravioleta, né? Mas existem outras até mais danosas que o raio ultravioleta, como raio gama, outras coisas assim. Então tá aí um exemplo aí, né, de uma precipitação formada na praia. Nós temos aí a visão de fora e a atmosfera dá esse clima azulado para a Terra, né? Um furacão acontecendo, visto do espaço, chuva mais calminha aí, né? Aquela ali é tropical, inclusive. A gente precisa muito preservar as nossas florestas para que continue tendo essas chuvas. E aí as camadas da atmosfera vão da troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá? A troposfera é onde nós vivemos, onde acontecem os fenômenos, né, de meteorológicos, e aí os aviões inclusive vão voar acima disso, né? Vai voar entre a troposfera e a estratosfera ali, naquele limite ali, né, a quase 10 quilômetros de altitude. Por quê? Porque lá estarão livres dos fenômenos, né? Aí tem na estratosfera onde está o ozônio, a mesosfera é onde muitas vezes os corpos que vêm de fora vão se queimar, né? Está aqui representando aqui um meteoro. Meteoro é quando está passando na atmosfera, tá? Se ele cair na Terra é meteorito. E a ionosfera, né? Que inclusive para nós é muito importante, que está dentro da termosfera lá, que é por onde a gente utiliza para a transmissão de ondas de rádio, tá? Ondas de rádio. E a exosfera é a última, onde o ar vai se diluindo praticamente todo, né? E vai sumindo. E ela quase que não tem muito fim, né? Então você vê, ó, mais ou menos 600 quilômetros. É muito, é muito. Então se você pensar que o maioria dos gases está a 5 quilômetros, à medida que você vai sumindo mesmo, né? Mesmo estando dentro da troposfera desses 5 quilômetros, se você sobe no Monte Everest, por exemplo, você vai, ou já ouviu falar que os jogadores de futebol foram jogar em uma cidade com uma grande altitude e faltou ar porque o ar já era muito rarefeito. Então, a gente vê que essa situação, quando sobe muito, some bem o ar, né? E é impossível respirar, né? Porque o oxigênio praticamente está concentrado quase todo aqui, tá bom? Então tá aí em destaque aí a imagem para você ver. Lembrando que aqui onde está escrito ionosfera, a camada é a termosfera. Bom, vamos lá, falando agora da geosfera, também conhecido como litosfera. Mas quando a gente fala litosfera, às vezes cria-se confusão, porque a crosta terrestre com a estenosfera também é chamada de litosfera. Próxima aula, tá? Então, vamos falar só rapidinho o que é a litosfera. A camada formada por rochas, pode ser dividida em 4 partes. Tem a litosfera, a astenosfera, mesosfera e endosfera. Mas também pode ser dividida em 3, que é o que a gente vai ver: crosta, manto e núcleo. Tá? Lembrando que a litosfera aqui seria a crosta, tá? Quando divide com esses nomes aqui. Aí a astenosfera seria um pedaço do manto, e a mesosfera dele também. E a endosfera seria o núcleo, tá? Mas aí com outras características, com outras leituras. Mas a gente vai utilizar crosta, manto e núcleo, que é mais simples até da gente lembrar, porque vai ficar lembrando astenosfera, mesosfera, endosfera, a gente não lembra não. Então tá aí a visão dela aí, né? Por fora
Professor, mas aí tá tudo... Não, é porque tirou o mar, né, gente? Tirou o mar e você está vendo o fundo do mar. Né? Em resumo, é isso aí. E aí você vê até os limites das placas tectônicas. E aí também, né, um dos problemas que a gente está enfrentando na litosfera é essa extração desonesta de minério. Inclusive esse aí aqui perto, tá? Serra da Piedade. Está destruindo nosso ambiente, nossas paisagens, inclusive era área de proteção ambiental, porque todo ponta de serra é área de proteção, porque tem espécies que só vivem ali. Ou seja, essa mineração aí já extinguiu várias espécies, acredite ou não. Então tá aí também lá o Grand Canyon, né? O Grand Canyon. Coisas maravilhosas da litosfera. Esse aí não foi humano, não. Esse foi o rio que foi cavando, né? Então tem também aí o alto da Serra da Mantiqueira, né? No Alto Caparaó lá. Tão alto que é, você vê que está acima das nuvens e você vê quão frio é lá, né? Pico da Bandeira, tá? Para ser mais específico, ao alto da Serra da Mantiqueira. E aí nós temos aí um outro exemplo aí de pico que foi talhado ao longo do tempo e está sendo talhado, o chamado dedo de Deus. Né? A chuva está talhando ele. Então, dentro dessas 3 esferas, nós conseguimos identificar a biosfera, que é a região onde os seres vivos vivem. Tá? Toda região onde ser vivo vive é biosfera. Então, ela pode ir desde o fundo do oceano até uma certa altitude da atmosfera, sendo que na verdade ela vai bem alta, tá? Ela vai bem alta, e nós vamos ver. Porque, por exemplo, tem os quítons, tem uns seres vivos que vivem lá em cima, numa condição assim bem pequena de possibilidade de ter vida, mas eles vivem lá. Então tá aí, né, as nossas diversidades da biosfera, tá bom? E aí, né, destacando esse detalhe que eu falei, né, que vai até 13 quilômetros de espessura, indo desde o fundo do oceano até o mais alto possível que possa ter vida. Né? Aí dá mais ou menos uma espessura de 13 quilômetros. É onde os seres vivos conseguem viver. Lembrando que a maioria precisa de água, luz, calor e matéria, né? Matéria. Precisa de matéria para conseguir sobreviver. Aí lá para cima, quando o ar fica muito rarefeito, já não tem mais matéria, seria impossível praticamente ter vida, né? E aí, quando falamos de biosfera, devemos destacar essa complexidade, né, por causa de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos. Tá? Então, podemos concluir que a biosfera está em constante modificação e que os seres vivos exercem papel fundamental nessas mudanças. Em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa alterações, muitas vezes irreversíveis no ambiente e muitas vezes danosas. Né? Nós vamos ficar por aqui com esse pensamento da necessidade de nós mudarmos as nossas atitudes. No mais, tchau, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Com Deus, até a próxima.